Em 1977, Star Wars chegava nos cinemas do mundo inteiro. O primeiro filme se tornou um marco na história e deu início a uma nova era da sétima arte. Desde então, cada filme lançado revolucionou o cinema de alguma forma, em destaque os efeitos especiais. Desde o lançamento do terceiro filme, a história da saga foi se desconcertando e complicando com tanto de conteúdos considerados oficiais e não oficiais. Contudo, existe um universo canônico para organizar as mídias oficiais numa só história, enquanto no universo Legends, as histórias podem coexistir com múltiplos acontecimentos diferentes do mesmo evento. E essa é toda a mídia canônica atual da saga. Uma Nova Esperança. Na época apenas Star Wars. Foi o primeiro filme lançado da saga e foi completamente desacreditado por George Lucas. Dirigido por ele mesmo, chegou nos cinemas em 25 de maio de 1977 e 18 de novembro do mesmo ano no Brasil. O filme se tornou um fenômeno logo de cara e atingiu na época a maior bilheteria de estreia de todos os tempos. O filme foi tão poderoso que chegou a ficar um ano nos cinemas estadunidenses e salvou a Fox de uma falência certa. Sucesso de bilheteria e revolucionário, Uma Nova Esperança foi indicado a 11 Oscars, levando 7 prêmios para casa. A trama apresenta o jovem fazendeiro Luke Skywalker, que morava com seus tios no planeta deserto Tatooine. Luke pensava em se alistar na Academia Imperial. Enquanto isso, o Império Galáctico perseguia uma fragata rebelde para recuperar os planos da estação bélica Estrela da Morte. 3 anos depois veio a sequência, O Império Contra-Ataca, lançado em 21 de maio de 1980 e 21 de julho no Brasil. Outro sucesso absoluto. O Império Contra-Ataca foi dirigido por Irving Kershner e introduziu novos personagens como Mestre Yoda e Lando Calrissian. A história se passa 3 anos após Uma Nova Esperança, onde o Império ainda busca destruir a rebelião. Enquanto Han Solo, Princesa Leia, Chewbacca e C-3PO fogem de uma frota imperial a bordo da Millennium Falcon, Luke Skywalker vai para o planeta Dagobah à procura do Mestre Yoda. Na época considerado por muitos o melhor filme da saga e continua dessa forma até hoje, além de ser também considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Finalmente a trilogia é encerrada com Return of the Jedi, mal traduzido no Brasil, O Retorno de Jedi, quando era para ser O Retorno do Jedi. Originalmente, o filme se chamaria Revenge of the Jedi, A Vingança do Jedi, em tradução livre, mas o criador George Lucas afirmou que os Jedi não se vingam, e o nome Vingança foi alterado para Retorno antes de seu lançamento. Dirigido por Richard Marquand, foi lançado em 25 de maio de 1983 e 15 de dezembro no Brasil. Apesar de ter sido mais um sucesso, o enredo foi considerado mais leve se comparado aos anteriores, mas ainda assim recebeu um Oscar de 5 indicações. Quando o Império Contra-Ataca foi lançado em 1980, o filme anterior, Star Wars, recebeu um subtítulo, Episódio 4, Uma Nova Esperança. Nessa época veio o anúncio do criador George Lucas sobre mais uma trilogia, chamada Prequel, que contaria a história ocorrida antes dos filmes atuais, que seria lançada nos anos 90. Ele também confirmou que essa trilogia atual seria os capítulos 4, 5 e 6. Em 1997, a trilogia original foi relançada nos cinemas para comemorar o aniversário de 20 anos da saga. Nesses relançamentos, vieram muitas modificações digitais motivadas pelo avanço da tecnologia, além da mudança dos títulos. Episódio 4, Uma Nova Esperança, Episódio 5, O Império Contra-Ataca e Episódio 6, O Retorno de Jedi, que continuou mal traduzido no Brasil. Lançado mais de 2 décadas depois do filme original, A Ameaça Fantasma deu início à trilogia Prequel, cuja história antecede a trilogia anterior. Dirigido por George Lucas, o filme foi lançado em 19 de maio de 1999, mas lançado só em 24 de junho no Brasil. O filme marcou o início da história de Anakin Skywalker, que mais tarde se tornaria Darth Vader, além de mostrar como era a Velha República, a Ordem Jedi, Obi-Wan Kenobi e quem era o Imperador Palpatine antes do Império Galáctico.
Era tão aguardado pelos fãs que pessoas compravam ingressos de outros filmes só para assistir ao trailer e ir embora. Sendo um sucesso de bilheteria, o filme foi bem aceito no início, mas logo depois o público se deu conta de que não era um filme tão bom assim, e acabou se tornando o pior filme da saga. Dando continuidade ao episódio 1 e à trilogia prequel, o episódio 2, Ataque dos Clones, foi lançado no dia 16 de maio de 2002, 1º de junho no Brasil, e também foi dirigido por George Lucas. 10 anos após o bloqueio de Naboo, Obi-Wan Kenobi vai investigar a tentativa de assassinato à senadora Padmé Amidala, o que o leva até o exército de clones em caminho. Enquanto isso, Anakin Skywalker escolta Padmé até o planeta Naboo. Após o início das Guerras Clônicas, os dois acabam se casando. O filme foi outro sucesso de bilheteria, porém, devido às críticas de seu antecessor, sua recepção foi muito menor. Lançada em 19 de maio de 2005, deu fim à trilogia prequel, também sob direção de George Lucas. Considerado o melhor filme da trilogia e um dos melhores da saga, A Vingança do Sith foi bastante elogiado tanto pelo público quanto pela crítica. Inclusive, em 2007, foi listado pelo Rotten como um dos 100 melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. No filme, a jornada de Anakin Skywalker é concluída e ele finalmente se transforma em Darth Vader. É mostrado também o fim da República, da Ordem Jedi, a ascensão do Império e o nascimento de Luke e Leia. Durante a produção da trilogia prequel, George Lucas confirmou que não fariam uma sequência para o episódio 6. Mesmo tendo vários livros, jogos e HQs que contassem esse futuro, nenhum deles chegou a ser oficial. Apesar de existir muitos rumores sobre os netos de Anakin escritos por ele, mas não passavam de rascunho. Para ele, a saga estava finalizada no episódio 6. A Guerra dos Clones, o filme, serviu de introdução para a série que estreou no mesmo ano, 2008. Lançada em 15 de agosto, a história do filme acontece em meio à primeira temporada da série e introduz novos personagens à história, como a nova Padawan de Anakin Skywalker. Ahsoka Tano não foi muito aceita pelos fãs no início, mas logo caiu nas graças do público e se tornou a personagem preferida de muitos. Tendo início em 3 de outubro de 2008, a série conta a trajetória das Guerras Clônicas em vários pontos de vista diferentes, como Jedi, clones e até os vilões. A série estava originalmente programada para terminar na 8ª temporada, mas houve a compra da Lucasfilm pela Disney e por a série estar sendo exibida em um canal concorrente, precisou ser cancelada em 2013 na sua 5ª temporada. Mas para que não permanecesse no cancelamento, foi feita uma última temporada chamada The Lost Missions, no ano seguinte para finalizá-la. Mesmo estando finalizada, a série permanecia incompleta, como é mostrado em Star Wars Rebels. Quando completou 10 anos em 2018, foi anunciado mais uma temporada para terminar de vez a série com a história original, lançada no dia 21 de fevereiro de 2020. A história da série se passa entre os episódios 2 e 3 e substitui outra série de animação 2D que conta a mesma história no mesmo período e que foi jogada no Legends. Em meio à 5ª temporada da série A Guerra dos Clones em 2013, a empresa Disney concluiu a compra da empresa Lucasfilm e passou a ser a nova dona da saga. A série acabou sendo cancelada, mas logo após o anúncio da 6ª e última temporada na época, foi anunciada a série Star Wars Rebels, que serviria como continuação direta de A Guerra dos Clones. Ainda em 2013, foi anunciado também o lançamento de mais uma trilogia chamada Sequel, que aconteceria após o episódio 6, além de mais 13 spin-offs. A era Disney se iniciou em 2014. Lançado em 2014, Star Wars Rebels se passa entre os episódios 3 e 4. Foi uma continuação para a série A Guerra dos Clones. Ela apresenta novos personagens principais, trazendo a trama da rebelião contra o Império. A série traz de volta também personagens como Ahsoka Tano, Darth Maul, Capitão Rex e Darth Vader. Possuindo 4 temporadas, Star Wars Rebels foi inicialmente criticada pela maioria do público, mas logo mostrou uma história profunda e apresentou muitos mistérios da Força. Inclusive hoje, há quem considere a série melhor que A Guerra dos Clones.
18 de dezembro de 2015, dia 17 no Brasil, estreou nos cinemas do mundo inteiro o episódio 7, O Despertar da Força, dando início à trilogia sequel. Sua história se passa 30 anos após o retorno do Jedi, onde o derrotado Império havia se tornado a Primeira Ordem. A extinta rebelião ergue a resistência para combatê-la e o lendário Luke Skywalker permanece desaparecido. Sob direção de J.J. Abrams, o filme recebeu 5 indicações ao Oscar e foi aclamado tanto pela crítica especializada quanto pelo público, mas foi bastante criticado pelo seu enredo semelhante ao episódio 4. Se tornou a maior estreia da história, arrecadando 529 milhões de dólares no primeiro fim de semana de estreia. Em 12 dias, alcançou 1 bilhão de dólares, se tornando o filme mais rápido da história a alcançar esse valor, e atualmente possui a 4ª maior bilheteria de todos os tempos. Lançada em 16 de dezembro de 2016, 15 no Brasil, Rogue One, uma história Star Wars, foi o primeiro spin-off da saga, com uma trama que, ao mesmo tempo que era igual, era diferente. O filme foi o primeiro a não focar na família Skywalker, e foi o primeiro a sem contar com a presença de um Jedi. Unindo novos personagens de outros filmes e das séries, Rogue One conquistou o público logo de cara em todos os aspectos. Um enredo conta a história que se passa no letreiro do episódio 4, e mostra como os rebeldes conseguiram os planos da estação bélica Estrela da Morte. Lançado em 17 de novembro de 2017, Battlefront 2 é o 4º título da série de jogos eletrônicos, desenvolvidos pela EA DICE. Lançado para PlayStation 4, Xbox One e Microsoft Windows, Battlefront 2 é um jogo de ação e tiro em primeira e terceira pessoa, baseado em Star Wars. Diferente de seu antecessor, Battlefront 2 possui um modo história que se encaixa no canon atual da saga. Sua história começa na Batalha de Endor, no episódio 6, e tem como protagonista Aiden Versio, líder do Esquadrão Inferno, uma equipe de operações especiais do Império. Após a destruição da segunda Estrela da Morte, o Esquadrão Inferno foi designado para executar a Operação Cinzas, que foi a última ordem do Imperador e o primeiro passo para o futuro do Império. O segundo filme da trilogia sequel, Os Últimos Jedi, chegou aos cinemas do mundo inteiro no dia 15 de dezembro de 2017, mas 2 dias antes no Brasil, dirigido por Rian Johnson. Os Últimos Jedi foi outro título da saga mal traduzido no Brasil, do original The Last Jedi. O título em português deveria ser a tradução literal, O Último Jedi, se referindo a Luke Skywalker, como explicado por Rian Johnson. O filme foi aclamado pela crítica especializada na época. Chegou a ser considerado o melhor filme da saga desde o Império Contra-Ataca. Fez até parte dos 100 melhores filmes da década, tudo isso por conta de pontos específicos. Curiosamente, o filme não foi muito bem aceito pelo público e recebeu notas baixas em sites agregadores de crítica, como Rotten Tomatoes, e é considerado por muitos o pior filme da saga. O enredo mostra o treinamento de Rey por Luke Skywalker, numa ilha isolada de um planeta remoto, e as estratégias desesperadas da resistência para fugir da Primeira Ordem. Seguindo a série Uma História Star Wars, Han Solo, o filme solo do contrabandista, foi o segundo spin-off da saga. Originalmente chamado de Solo, a Star Wars Story, o Han foi introduzido em outras línguas. Dirigido por Ron Howard, Han Solo, Uma História Star Wars chegou aos cinemas em 25 de maio de 2018, 24 no Brasil. As críticas foram favoráveis, foi considerado um filme bom, mas que não possui nenhuma surpresa ou novidade para a saga. Recebeu boas notas tanto do público quanto da crítica, porém, sua bilheteria foi muito abaixo do esperado, se tornando a menor bilheteria da saga. Resultado: paralisação por tempo indeterminado da produção de futuros spin-offs e o cancelamento do filme que seria lançado em 2020. O filme conta a história do contrabandista Han Solo, como ele conheceu seu fiel amigo Chewbacca, Lando Calrissian e como ele consegue seu tão amado cargueiro Millennium Falcon. Inspirado em animes japoneses, Star Wars A Resistência estreou em 7 de outubro de 2018. A série começa 6 meses antes do episódio 7 e cruza a história do filme. Passando pelo episódio 8, a série termina na mesma época que o episódio 9. No enredo, o piloto Kazuda Shiota é recrutado por Paul Dameron para se tornar um espião da Resistência e ficar de olho na Primeira Ordem.
A série foi outro conteúdo muito bem avaliado pela crítica especializada e com uma baixa recepção do público. Junto com o streaming da Disney, o Disney Plus estreou a tão aguardada série O Mandaloriano em 12 de novembro de 2019. Se tornando um sucesso absoluto, a série já tinha sua segunda temporada confirmada antes do seu lançamento, que está marcada para lançar em outubro de 2020. A história se passa 5 anos após o retorno do Jedi e segue um caçador de recompensas mandaloriano, longe da autoridade da Nova República. Com o intuito de apenas sobreviver, ele aceita qualquer trabalho e acaba se envolvendo com o ex-imperial para recuperar uma carga valiosa, em troca de um carregamento de Liga Beskar. Mas o verdadeiro destaque dessa série vai para a criança, carinhosamente apelidada de Baby Yoda pelos fãs. Ela conseguiu conquistar o mundo pela fofurice e simpatia. No site Rotten Tomatoes, suas notas foram altíssimas, além de seus 2 últimos episódios receberem 100% de aprovação. Desenvolvido pela Respawn Entertainment, The Fallen Order é um jogo de ação e aventura lançado em 15 de novembro de 2019. 5 anos após a vingança do Sith, o ex-padawan Cal Kestis, escondido no planeta Bracca como um sucateiro, acaba sendo descoberto por um droide sonda que envia as informações para o Império, atraindo a atenção dos Inquisidores. Tendo que fugir da segunda e da nona irmã, Cal conhece a ex-cavaleira Jedi Cere Junda e seu parceiro e piloto Greez Dritus, e os 3 partem para uma missão de tentar restaurar a Ordem Jedi e acabar de vez com o Império. Sendo o último filme da trilogia sequel, foi também oficializado como o último filme da saga Skywalker. Lançado em 20 de dezembro de 2019 e 19 de dezembro no Brasil, dirigido por J.J. Abrams, a Ascensão Skywalker dividiu opiniões no mundo inteiro. Se passando um ano após os últimos Jedi, o episódio 9 marca a volta do até então maior vilão dos filmes, Imperador Palpatine, que revela para a galáxia a ordem final. Durante a pré-estreia, as recepções do filme foram mistas, mas após o seu lançamento oficial, a maior parte da crítica especializada deu notas relativamente baixas ao filme, com base nos sites Rotten e Metacritic, enquanto o público concebeu uma nota alta o suficiente para considerar o filme excelente no site Rotten, e ao mesmo tempo uma nota mista no site Metacritic. Após o fracasso de bilheteria do filme solo do Han Solo, a Lucasfilm pausou a produção de spin-off da saga por tempo indeterminado e cancelou o filme que seria lançado em 2020. Os rumores estavam divididos entre o filme solo do Boba Fett e de Obi-Wan Kenobi, sendo o filme de Obi-Wan um forte candidato. Durante o evento D23 da Disney em 2019, foi confirmada uma série focada no mestre Obi-Wan Kenobi, com a volta de Ewan McGregor no papel, que será lançada no Disney Plus. A trama real permanece em segredo, mas sabe-se que começará 8 anos após o episódio 3, e contará suas aventuras enquanto protege secretamente Luke Skywalker em Tatooine. No início de 2020, a produção da série foi pausada devido a insatisfações no roteiro, que passará por mudanças, e voltarão a trabalhar na série nos meados de 2020. Outra série já confirmada foi a do rebelde Cassian Andor, que cogitam trazer de volta Diego Luna para o papel. A série vai contar a vida do personagem antes de Rogue One, irá mostrá-lo em missões para a rebelião e como ele conheceu alguns de seus amigos que o seguiram para Scarif para roubar os planos da Estrela da Morte. A série está prevista para ser lançada em 2021 no Disney Plus. Há um tempo atrás, houveram informações sobre o futuro da saga estar no passado, e que a próxima trilogia possa contar a história de uma era chamada A Alta República. Ela aconteceria 400 anos antes do episódio 1, e que nessa época, o Grão-Mestre Yoda que conhecemos é apenas um cavaleiro Jedi. Recentemente foi revelado informações sobre o chamado Projeto Luminous. Ele confirmou parte desses rumores. Ela confirmou que a próxima era se chama A Alta República, mas sua história é mais recente, 200 anos antes do episódio 1. O projeto também revela que os Jedi estão em seu auge, um tempo de paz e prosperidade, até que acontece um desastre na galáxia. Mas diferente dos rumores, não mencionaram o Mestre Yoda. O projeto Luminous se iniciará com um livro chamado Light of the Jedi, que será lançado em 25 de agosto de 2020. Apesar de todas as informações e rumores terem comparado com a Velha República,
Não há de fato uma comparação entre as duas eras, até porque a Velha República se passa mais de 1000 anos antes. E esta é toda a linha do tempo canônica atual da saga.